I have a dream. Trabalhadores do Brasil. But their time is up. Pedaço de terra fácil para ele trabalhar. Yes, we can. We shall never surrender. Mediante la lucha revolucionaria. Ici, nous occupons la Sorbonne. Peace transcends reason. One small step for man. Declaro promulgada. Olá! Você está bem? Você está feliz? Espero e desejo que sim! Hoje vou falar sobre o vestibular de inverno da Uniub. O edital ainda não está disponível, mas como é um processo seletivo de muito sucesso, que atrai muitos candidatos, acreditamos que deve manter razoavelmente, os mesmos procedimentos, apesar de a data ainda não ter sido divulgada. É bem provável que venha ali por outubro e que mantenha o mesmo formato de prova, número de questões e também a redação. Já antecipando para você ficar preparado para esse desafio, eu vou falar um pouco sobre o que eu espero para essa próxima prova da Uniub. Em um vídeo anterior que você pode acessar aqui no canal, acredito que o link esteja aparecendo aqui ou aqui, eu avalio de maneira mais ampla, as questões, o tempo, como é de fato a prova. Aqui nesse vídeo eu vou ser mais objetivo sobre quais temas de história e atualidades você deve estudar, você deve se debruçar com mais ênfase para essa próxima avaliação. Bom, só um panorama geral, para você que não acompanhou os vídeos anteriores ou que ainda não está muito familiarizado com o vestibular da Uniub. Bom, desde 2013, a prova da Uniub em História e Atualidades, ela traz 32% das questões de História do Brasil, 25 questões ao todo. 27%, 21 questões, Atualidades. 21%, 16 questões, aquilo que nós chamamos de América. E 20%, 15 questões, História Geral. Atualidades, eu farei um vídeo à parte, também disponível aqui no canal, sobre essa prova de 2018. Vamos então à História do Brasil. Eu fiz uma divisão bem rasa, bem superficial, bem abrangente, afinal de contas não são muitas questões de história no vestibular da Uniub. Detalhe, eu também vou tratar de redação nesse vídeo. Então, História do Brasil. Tem uma predominância ampla o Brasil no século XX. Ali desde a República Oligárquica até a redemocratização. 65% das questões, ou seja, 17 perguntas. Depois vem Brasil Colônia, com 6 questões, 23%, e o Brasil do século XIX, desde o período joanino, independência, primeiro reinado, regência e segundo reinado. 12%, 13 questões. Assim sendo, de História do Brasil, o que você deve estudar? Você deve estudar como uma tendência, ou seja, como temas que a Uniub tem mais recorrência em cobrar do aluno, a economia e a sociedade colonial. Então, quando se fala ali da questão do açúcar, da mineração, da interiorização dos bandeirantes, a questão da mão de obra escrava, a questão indígena, isso a Uniub ela tem uma tradição de cobrar. E República Velha também. República Velha que nós chamamos ali a República Oligárquica mais estruturada, mais delineada, passando por Canudos, Contestado, Movimento Operário, passando por Cangaço, Semana de Arte Moderna, Tenentismo, passando por Política dos Governadores, por Coronelismo, aquele voto de cabresto, aquela máquina eleitoral absolutamente corrupta, passando por um processo de substituição de importações, revolta da vacina, revolta da chibata, enfim, esse período que vai ali da Belle Époque, do começo do século XX até a Revolução ou Golpe de 30. E sim, estude.
tá? Aí, não só para a Uniub, para todas as provas, tenha domínio do Vargas em diante, desse molde que o Brasil vai assumindo, que nós temos reflexos até hoje. Então, pega ali do Vargas, passa pelo Dutra, tá? Vai mais tranquilo, mas de maneira bem intensa em JK, de maneira bem clara também no João Goulart. Fica atento no parlamentarismo do João Goulart, golpe ou revolução de 64, toda a ditadura, a redemocratização, lei de anistia, fica atento. E depois também, né, nessa redemocratização, nessa nova república, processo de impeachment do Collor. Então a Uniub, ela tem sim, né, uma tradição de cobrar muito ali Vargas, JK, o golpe militar, a ditadura militar, a redemocratização. Estuda isso, tá? De uma maneira bem clara, tenha domínio sobre esse assunto, que vai te ajudar muito na prova da Uniub. Outros temas que nunca foram cobrados, que jamais incidiram na prova da Uniub, que talvez possam aparecer para você, mas assim, enquanto não sei, não lembro, não vai dar tempo, não tem problema. É menos provável, é menos plausível que apareça. Eu considero que pode aparecer porque nunca apareceu, mas não é nada assim, meu Deus, nossa, não. Então vamos lá. Invasões estrangeiras no Brasil colônia, França e Holanda. Marquês de Pombal, né, o despotismo esclarecido, né, a racionalização administrativa. Período joanino, sobretudo ali a corte no Rio de Janeiro, as transformações urbanas. Também período regencial, isso eu já acho mais importante, sobretudo para falar da Guarda Nacional, tá? Fica atento com a Guarda Nacional. E de Brasil é isso. Vamos para geral. História geral. Predomina em história geral a idade contemporânea, 63% das questões de idade contemporânea, 10 questões ao todo. Posteriormente temos antiguidade com 19%, 3 questões, idade moderna 12% com 2 questões, idade média 6% com 1 questão. Então, o que você deve estudar esse ano de história geral? Você pode estudar Roma, mas assim, olha, a Uniub não é muito fã não de história geral, antiguidade, tá? Estuda Roma, tá? Dá uma olhadinha ali em feudalismo, talvez uma coisinha de árabes, tá? Mas nada muito sério. Absolutismo, dê uma olhada. Revoluções inglesas é aquela questão que, se cair, vai pegar muita gente de surpresa. Pode aparecer, porque é uma prova bem conteudista, técnica, e que traz nesses assuntos que não são protagonistas, que não são vedetes da história. Então pode aparecer ali, né, uma Revolução Gloriosa, uma Revolução Puritana. Primeira Guerra Mundial, fica atento nisso. Crise de 29, totalitarismo, fascismo e nazismo sobretudo. Fica atento aí num possível diálogo, tá? Crise de 29, abala o Brasil, Revolução de 30. Vargas, Estado Novo, semelhança ali com o totalitarismo. Não é igual. Há semelhanças, há pontos de contato, tá? E Segunda Guerra Mundial, sobretudo a questão do Holocausto, ok? Vamos lá para aquilo que nós chamamos de História da América. Predomina também século XX. Então, História geral, História do Brasil, História da América, século XX. Pega lá, o pessoal gosta muito de indicar o Hobsbawm, né? O Breve Século XX, Era dos Extremos, beleza. É um livro denso, né? Um livro extenso, eu acredito que vai te tomar muito tempo lê-lo agora, mas tenha noção do século XX, né? Desde ali do Descortinar, a Belle Époque, Primeira Guerra, e sempre faça um paralelo. O que acontecia na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, no Brasil, em um mesmo período. Porque o século XX é de fato integrado. Se ele começa com várias alianças europeias que acabam por abalar todo o globo, ele vai terminar já sob a égide da internet, da globalização. E tudo isso é arquitetado, é costurado, né, ao longo das décadas. Então fica muito atento. História da América, século XX. Vai, coloca aí.
ditaduras latino-americanas, libertação afroasiática, mas sobretudo o período da Guerra Fria, tá? Depois nós temos aí, na verdade, né, século XX, 50%, Guerra Fria, só Guerra Fria especificamente, 25% das questões. Então, somar o século XX dá 75% de história da América. Aí, Guto, o que é o século XX que não é Guerra Fria? Populismo, Revolução Mexicana, temos também descolonização afroasiática, ditaduras latino-americanas, globalização. Óbvio que tudo isso está dentro do panorama de Guerra Fria, tá? Depois, 19%, 3 questões século XIX, 6% uma questão América colonial. Então, o que você vai estudar de história da América? Como uma tendência, você vai estudar Guerra Fria, ok? Você vai estudar especificamente o ano de 1968, o Maio de 68 na França, a Primavera de Praga, Passeata dos 100 Mil no Brasil, o assassinato de Martin Luther King, vários movimentos importantíssimos de 68, tá? Então você vai estudar Guerra Fria e vai estudar o ano de 1968. Depois, com menor probabilidade de ser cobrado de você, tá? Você pode estudar a conquista espanhola da América, você pode estudar a independência dos Estados Unidos e a expansão pro oeste, o faroeste. Você pode também dar uma olhada na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, traçando aí um paralelo da questão do racismo, da abolição no século XIX, né, e o racismo nos dias atuais. A questão do clipe This is America, do Childish Gambino, as manifestações em Charlottesville, né, então pode cair alguma coisa em relação a isso. Dê uma olhadinha em independência da América Latina, sobretudo Simão Bolívar, pan-americanismo, muito em função da situação da Venezuela. Pode ficar atento a revoluções, né, contra as ditaduras na América Latina por causa da Nicarágua, da situação atual da Nicarágua. Dê uma olhadinha em Revolução Chinesa, nunca caiu. Sim, Revolução Cubana, fica atento, né, devido a essas mudanças, né, no governo cubano, Miguel Díaz-Canel, enfim. Questão de populismo na América Latina. E isso de América tá ótimo. Atualidades no próximo vídeo. Redação. A redação do curso de Medicina, ela vai, né, muito nessa tendência, não só tendência, né, a proposta de abordar questões relacionadas à área médica, à área da saúde, à atuação, a questões éticas. Então, quais são minhas sugestões, né, para esse ano? Eu acho bem importante ficar atento a epidemias, a doenças, né, que voltam agora esse ano, muito em função de falta de informação, falta de vacinação, a más condições de alimentação, a maus hábitos alimentares, a também profilaxia. Então acho que a questão da vacinação obrigatória é importante você ficar atento. E aí você pode sempre usar a revolta da vacina lá do Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. Isso eu acho bem importante. Eu acho interessantíssimo questão de ética profissional, que aí você tem esse caso do Dr. Bumbum, né, de repercussão nacional envolvendo a área médica. Eu acho que são dois pontos que têm tomado os noticiários, né, a questão da vacinação e essa questão do Dr. Bumbum, né, da questão ética. E aí pode também pensar na questão das cirurgias estéticas, né, isso aí também tem uma abrangência muito grande, dá para se tratar de muitas maneiras. Além disso, questões clássicas, engenharia genética, muito em função, né, do bicentenário aí do Frankenstein. Eu acho que é interessante ficar atento a isso, da Mary Shelley, né, a questão do homem criador da vida, né, de você poder editar, né, aqueles da forma como você quer. E outros temas clássicos, né, eutanásia, aborto e também considerar o uso de drogas, a dependência química também e o suicídio, né, também como uma questão de saúde, e aí já mais uma questão comportamental do ser humano, mas é interessante que você saiba tratar disso em uma possível redação, ok? Essas são as minhas dicas para a próxima prova da Uniub. O que eu puder colaborar para o seu sucesso, você pode contar comigo. Manda mensagem no WhatsApp, faço aí umas listas de exercícios para vocês.
Um grande abraço e bons estudos!